Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no nosso podcast na Bíblia. É isso aí. Um abraço especial a todos os nossos queridos ouvintes. Que é verdade. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para não perder nenhum dos nossos episódios. Yes. Hoje vamos juntos desvendar os mistérios e belezas da Palavra de Deus, explorando temas fascinantes que impactam a nossa fé e o nosso dia a dia. Preparados para essa jornada? Com certeza. É sempre uma alegria imensa compartilhar conhecimento bíblico e fortalecer a nossa fé em comunidade. Afinal, a Bíblia é um mapa que nos guia pelos caminhos da vida e quanto mais a estudamos, mais nos aproximamos de Deus. E hoje você trouxe um material incrível para a gente analisar o capítulo 4 do livro Eventos Finais, da escritora Ellen G. White. Parece que você quer entender melhor a história e a identidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia, certo? Isso mesmo. Esses escritos de Ellen G. White abordam momentos e crenças cruciais que moldaram a Igreja Adventista. Vamos explorar juntos o que torna essa denominação tão singular e quais lições podemos aprender com a sua história para aplicar em nossas vidas hoje. Que legal. E já no comecinho do capítulo, a Ellen G. White fala sobre a importância da organização da igreja, né? Ela usa uma analogia fascinante comparando a ordem da igreja com a ordem do universo. É verdade. Ela argumenta que Deus é um Deus de ordem e essa ordem se reflete em toda a criação, incluindo a forma como ele deseja que a sua igreja seja organizada. Me chamou a atenção como ela coloca a organização como algo crucial e não apenas um detalhe administrativo. Exatamente. Para ela, a organização é vital para o bom funcionamento da igreja e para a propagação do evangelho. A organização garante a continuidade do ministério, a expansão da obra missionária, a proteção contra influências negativas, a preservação dos recursos da igreja e a disseminação da verdade através de meios como a imprensa. E ela não para por aí. Ela ainda compara a igreja a um exército, especialmente em tempos difíceis. Me fez pensar em como a unidade e a organização são importantes para enfrentarmos os desafios da vida. É uma imagem poderosa, né? A ideia de uma igreja militante lutando contra as forças do mal e se preparando para se tornar a igreja triunfante no céu. Ellen G. White nos alerta sobre os perigos da desorganização e da ação individualista, enfatizando que a unidade e a harmonia são ainda mais importantes nos tempos difíceis que vivemos. Mas ao mesmo tempo que ela defende essa estrutura organizada, ela também critica a centralização excessiva de poder, né? Sim, ela critica a forma como alguns líderes, usando o nome da Associação Geral, tomam decisões sem consultar as bases e impondo sua vontade de maneira autoritária. É um lembrete de que a liderança na igreja deve ser exercida com humildade, buscando sempre a orientação divina e a participação de todos os membros. É como se ela estivesse buscando um equilíbrio, né, entre a necessidade de uma estrutura organizada e a importância da participação de todos. Exatamente. Ela defendia a descentralização da autoridade, a criação de novas associações e uniões para que as decisões pudessem ser tomadas de forma mais ágil e próxima às necessidades locais. E essa crítica dela resultou em mudanças reais na estrutura da igreja, não foi? Sim, a reforma administrativa de 1901, que descentralizou o poder da Associação Geral, foi fortemente influenciada pelas ideias da Ellen G. White. Ela argumentava que a Associação Geral não deveria ter um controle absoluto sobre todas as associações, defendendo a criação de um conselho para supervisionar as divisões da igreja. Interessante como ela não se limitou a criticar, mas também propôs soluções práticas, buscando sempre o bem-estar da igreja e a eficácia da sua missão. E essa reforma demonstra a sensibilidade dela com as necessidades do povo de Deus e a coragem em questionar estruturas que se mostravam ineficazes. Ela acreditava que essas mudanças eram inspiradas por Deus e que os anjos estavam presentes na Assembleia, guiando os líderes para que tomassem as decisões corretas. É realmente inspirador ver como Deus usa pessoas para guiar sua igreja e conduzir o seu povo pelos caminhos da justiça. Sem dúvida. A história da reforma, a estrutura da Igreja Adventista do Sétimo Dia é um exemplo de como Deus age através de pessoas dispostas a ouvir a sua voz e a seguir a sua orientação. Mas mesmo com essa reforma, ela nunca defendeu a criação de uma nova denominação, certo? De jeito nenhum. Ela condenava veementemente qualquer tentativa de criar uma nova denominação. Para ela, isso seria uma apostasia da verdade, uma rejeição à igreja que Deus estabeleceu. E ela nos alerta sobre o perigo de julgar e condenar a igreja, né? Lembrando que apesar de ser formada por pessoas imperfeitas, a igreja é amada e cuidada por Cristo. É um chamado à tolerância, à compreensão e ao perdão dentro da igreja. Afinal, todos nós somos pecadores em busca de aperfeiçoamento. E ela faz uma distinção interessante entre a igreja militante e a igreja triunfante. Você pode explicar isso melhor pra gente? Claro. A igreja militante é a igreja aqui na Terra, composta por pessoas que ainda lutam contra o pecado. Já a igreja triunfante será formada por aqueles que, pela graça de Deus, venceram a batalha espiritual e foram glorificados no céu. É um lembrete de que estamos em um processo de aperfeiçoamento, buscando a santificação a cada dia. Mas mesmo reconhecendo as falhas da igreja aqui na Terra, ela mantinha uma visão otimista, né? Acreditava que Deus conduziria a sua igreja à vitória final. Com certeza.
A fé inabalável da Ellen G. White na condução divina nos inspira a permanecer firmes em nossa caminhada cristã mesmo diante das dificuldades. A certeza de que Deus está no controle e que dele cumprirá suas promessas nos fortalece e nos impulsiona a continuar anunciando o seu amor e a sua salvação ao mundo. E ela usa a história do antigo Israel como um paralelo, né? Comparando a jornada do povo de Israel pelo deserto com a caminhada da igreja rumo à Canaã celestial. Exatamente. A história de Israel serve como um alerta para não repetirmos os erros do passado, para não endurecermos nossos corações diante de Deus e para não nos desviarmos do caminho da verdade. É um convite à reflexão, à vigilância e à busca constante pela santificação. Mas ao mesmo tempo que ela usa a história de Israel como exemplo, ela também a usa como advertência, né? Sim, ela nos lembra que a história de Israel é um sinal de perigo para nós. Ela mostra como a incredulidade, a autoconfiança, a impenitência e a dureza de coração podem nos afastar de Deus e nos impedir de alcançar a vida eterna. É preciso estarmos atentos para não cairmos nas mesmas armadilhas que levaram o antigo Israel à ruína. É um chamado à fidelidade, à perseverança e à constante dependência da graça de Deus. E por falar em fidelidade, a Ellen G. White destaca a importância de a igreja se manter firme na doutrina bíblica, não é mesmo? Com certeza. Ela lista alguns dos pilares da fé adventista, como a purificação do santuário celestial, a validade eterna da lei de Deus, o sábado como sinal da aliança com Deus, a segunda vinda de Cristo, e a imortalidade concedida aos justos após a ressurreição. Esses pilares, como alicerces inabaláveis, sustentam a fé adventista e nos guiam na compreensão das Escrituras. Esses pontos doutrinários são como bússolas que nos orientam em meio às dúvidas e incertezas, garantindo que nossa fé esteja firmada na palavra de Deus. Exatamente. E além da pureza doutrinária, ela também enfatiza a importância de um reavivamento espiritual constante na igreja. Ela descreve em uma de suas visões um mover poderoso do Espírito Santo sobre a igreja, um reavivamento genuíno que transforma vidas e leva os membros a uma profunda experiência de arrependimento, confissão e reconciliação com Deus. É emocionante imaginar a igreja sendo renovada e transformada pelo poder do Espírito Santo. Essa visão nos mostra o potencial da igreja quando ela se coloca em sintonia com a vontade de Deus e se abre para a ação do Espírito Santo. É um chamado para buscarmos individual e coletivamente uma experiência mais profunda com Deus, permitindo que Ele opere em nós a transformação que tanto necessitamos. E essa necessidade de reavivamento se torna ainda mais urgente quando nós olhamos a condição da igreja descrita por Ellen G. White como laodiceana, não é? Verdade. Ela usa esse termo inspirado no livro de Apocalipse para descrever uma igreja que se namora apática e indiferente, espiritualmente e autossuficiente. É um alerta sério para a igreja de hoje que precisa despertar do sono da indiferença e buscar com intensidade a presença de Deus, reconhecendo sua total dependência da graça divina para cumprir a sua missão. É a prática da palavra que realmente transforma vidas e nos torna verdadeiros discípulos de Cristo. Sem dúvida. A Ellen G. White nos adverte sobre o perigo da autossuficiência, lembrando que a igreja, por mais organizada e estruturada que seja, precisa reconhecer sua total dependência de Deus. É somente pela graça divina que a igreja pode cumprir sua missão e ser um farol a iluminar o mundo com a luz do Evangelho. E essa graça está disponível a todos que a buscam com sinceridade, não é? Com certeza. Ela nos encoraja a não desanimar diante das dificuldades, lembrando que Deus está no controle da sua igreja e que Ele a conduzirá em segurança até a vitória final. É um chamado à perseverança, à esperança e à confiança inabalável no poder de Deus para transformar vidas e realizar o seu propósito na história. Que mensagem poderosa de ânimo e esperança. E apesar das falhas e dos erros que a igreja possa cometer, Deus em sua infinita misericórdia continua a amar e a cuidar do seu povo, buscando sempre restaurá-lo e conduzi-lo à plena comunhão com Ele. Que lindo. É a demonstração do amor incondicional de Deus por nós. Mas ela também nos lembra da responsabilidade individual, não é? Do dia do juízo, quando cada um prestará contas a Deus. Sim, ela nos adverte sobre o perigo de nos acomodarmos com a nossa condição espiritual e negligenciarmos as oportunidades que Deus nos dá para crescermos na graça e no conhecimento da verdade. É um chamado ao arrependimento, à conversão e à busca constante pela santificação. É um convite para examinarmos nossa vida à luz da palavra de Deus, buscando viver de acordo com a sua vontade. Exatamente. E ela nos assegura que a igreja que se arrepende, que busca Deus com humildade e que permanece fiel aos princípios da verdade, será curada e restaurada à sua pureza original, tornando-se um instrumento poderoso nas mãos de Deus para a proclamação do Evangelho. Que promessa animadora! É a certeza de que Deus não desistiu da sua igreja e que Ele está a ponto de derramar as suas bênçãos sobre aqueles que se voltam para Ele com sinceridade de coração. E a história da igreja nos mostra que Deus sempre levanta pessoas e movimentos para conduzir o seu povo de volta ao caminho da verdade e da justiça. A reforma na estrutura da Igreja Adventista do Sétimo Dia, impulsionada por Ellen G. White, é um exemplo inspirador de como Deus age através de pessoas dispostas a ouvir a sua voz. Que lição poderosa para nós. Deus continua a operar na sua igreja hoje. E Ele nos convida a sermos participantes da sua obra, buscando a unidade, a santidade e a proclamação da sua mensagem ao mundo.
E para que a igreja possa cumprir a sua missão de forma eficaz, é fundamental que ela esteja organizada, estruturada e preparada para enfrentar os desafios do nosso tempo. Exatamente. A organização da igreja, como vimos, não é um fim em si mesma, mas um meio para alcançar um objetivo maior, a salvação das almas e a preparação do povo de Deus para o encontro com Cristo. E para alcançar esse objetivo, é fundamental que a igreja se mantenha fiel à sua missão original, proclamando a mensagem do Evangelho eterno com poder e autoridade, guiando as pessoas ao conhecimento da verdade e à experiência da salvação em Cristo Jesus. E essa missão precisa ser realizada com amor, compaixão e respeito por todas as pessoas, independentemente de sua origem, cultura ou condição social. A igreja deve ser um lugar de acolhimento, de perdão e de restauração para todos aqueles que buscam a Deus. É um chamado a sermos as mãos e os pés de Jesus neste mundo, levando a sua mensagem de esperança e de salvação a todos os cantos da terra. E Ellen G. White, com seus escritos inspirados, nos guia nessa jornada, nos alertando sobre os perigos que enfrentamos, nos encorajando a permanecer firmes na fé e nos apontando o caminho que conduz à vida eterna. Que privilégio termos acesso a essa riqueza de conhecimento e de orientação espiritual, e que possamos, como igreja e como indivíduos, nos apropriar dos ensinamentos de Ellen G. White, colocando-os em prática em nossa vida diária e compartilhando-os com o mundo ao nosso redor. E que a história da Igreja Adventista do Sétimo Dia, com suas lutas, suas vitórias e suas reformas, nos inspira a sermos uma igreja mais fiel, mais santa, mais comprometida com a missão de anunciar o Evangelho a todas as nações. Que Deus nos capacite para essa grande tarefa e que a sua graça e o seu poder nos acompanhem em cada passo da nossa caminhada. Amém? E por hoje encerramos aqui a primeira parte do nosso mergulho no capítulo 4 do livro Eventos Finais, de Ellen G. White. Voltamos em breve com a segunda parte dessa conversa inspiradora. Até lá. E que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. É isso aí, pessoal. Fiquem com Deus. Amém. E aí, prontos para continuarmos nossa análise do capítulo 4 de Eventos Finais. Bora lá. Na primeira parte, exploramos a importância da organização da igreja, a necessidade de revivamento espiritual e o papel fundamental da Ellen G. White. Mas ainda há muito a descobrir, não é? Com certeza, a obra de Ellen G. White é realmente um guia incrível para a nossa fé. E nesse capítulo ela se aprofunda em temas essenciais para a vida cristã, como a importância da unidade na igreja, a fidelidade aos princípios da verdade e a necessidade de nos prepararmos para a volta de Jesus. Vamos mergulhar nesses temas. Vamos sim. A Ellen G. White usa exemplos da história de Israel para mostrar como a falta de unidade pode enfraquecer o povo de Deus. Ela chega a comparar a desunião a um câncer que corrói a igreja, mostrando a gravidade desse problema. E a importância de buscarmos a unidade em Cristo. É verdade, a linguagem que ela usa é bem forte. Mas, pelo que entendi, essa busca pela unidade não significa uniformidade, certo? Exatamente. A unidade que ela defende é baseada na harmonia que surge do respeito mútuo e do amor fraterno. Mesmo em meio às diferenças, é a unidade que se manifesta na comunhão, no apoio mútuo, no trabalho conjunto para a missão da igreja. E ela conecta essa unidade com a missão da igreja, né? Como se uma coisa não pudesse existir sem a outra. Com certeza. Para ela, uma igreja dividida jamais conseguirá transmitir a mensagem do evangelho com autenticidade. Afinal, como podemos falar de amor e perdão se não conseguimos vivenciar esses valores dentro da própria igreja? Faz muito sentido. E ela também fala sobre a necessidade de um compromisso verdadeiro com a fé, alertando para os perigos da mornidão espiritual, né? Sim, ela usa a figura da igreja de Laodiceia do livro de Apocalipse para nos alertar sobre a indiferença e a autossuficiência que podem levar a um estado de cegueira espiritual. É um alerta importante para nós que vivemos em um mundo cheio de distrações e tentações. É como se ela estivesse nos chamando para um exame de consciência, nos convidando a avaliar a nossa própria vida espiritual. Exatamente. Ela nos desafia a identificar as áreas em que precisamos de arrependimento, conversão e transformação. Essa transformação, como ela destaca, não acontece da noite para o dia, mas é um processo gradual que exige esforço e dependência da graça de Deus. E a Ellen G. White também nos alerta sobre o perigo de nos apegarmos a tradições humanas e interpretações erradas da Bíblia, não é? Sim, ela nos convida a voltarmos às Escrituras como a única fonte de fé e prática, buscando a orientação do Espírito Santo para compreender a vontade de Deus e viver em harmonia com a sua palavra. E ela conecta essa fidelidade à verdade com a preparação para a volta de Jesus, como se a purificação individual da igreja fosse essencial para esse momento. Exatamente. Para ela, a igreja precisa estar purificada e em sintonia com a vontade de Deus para estar pronta para o grande dia do Senhor. E essa preparação não se limita apenas a seguir regras, mas envolve uma transformação do nosso caráter. Uma mudança real em nossos valores e atitudes. É a busca por uma santidade que abrange todas as áreas da nossa vida e nos aproxima de Cristo a cada dia. E a Ellen G. White nos lembra que a igreja é o corpo de Cristo, a sua noiva, e que ele deseja se unir a ela em perfeita comunhão.
Uma imagem linda e inspiradora que nos convida a buscarmos a pureza, a santidade e a unidade para refletirmos a glória e o amor de Cristo. Realmente inspirador. Mas e diante das dificuldades que enfrentamos como cristãos, o que ela nos diz sobre isso? Ela nos anima a não desanimarmos, a não perdermos a esperança mesmo em meio a lutas, perseguições e desafios. Deus está no controle da sua igreja e nos sustentará com sua graça. E ela usa a bela imagem do pastor que cuida do seu rebanho, nos transmitindo segurança e confiança no cuidado de Deus. É verdade, uma imagem que nos conforta e nos lembra da responsabilidade de cuidarmos uns dos outros como membros do rebanho de Cristo. E a Ellen G. White reforça bastante a importância da igreja se manter fiel à sua missão original, né? Sim, a missão de proclamar a mensagem do Evangelho eterno com poder, convicção e amor, guiando as pessoas ao conhecimento da verdade e à salvação em Cristo Jesus. Essa missão precisa ser realizada com urgência, paixão e compaixão, pois o mundo precisa da mensagem de esperança que só o Evangelho pode oferecer. E ela nos coloca como peças importantes nessa missão. Não é apenas os líderes, mas todos nós como membros da igreja. Exatamente. Em nosso dia a dia, em nossos relacionamentos e nossas comunidades, somos chamados a ser testemunhas do amor de Deus, a refletir a sua luz e a compartilhar a sua esperança. Ela nos desafia a não nos contentarmos com uma vida medíocre, a não desperdiçarmos as oportunidades que Deus nos dá a sermos cristãos autênticos, dispostos a fazer a diferença no mundo. Sim, a deixar um legado de fé, esperança e amor. Ela nos lembra que a vida é curta, que a volta de Jesus está próxima e que a eternidade nos espera. É o chamado para despertarmos do nosso sono espiritual, para nos levantarmos com coragem e nos engajarmos na batalha espiritual que se trava ao nosso redor. Com certeza. E ela nos garante que Deus está no controle, Kizab. Ele cumprirá as suas promessas e conduzirá a sua igreja à vitória final. Em breve estaremos com ele para sempre em um novo céu e uma nova terra livres do sofrimento e morte. Que promessa incrível! E que possamos nos apegar a essa esperança, nos fortalecer na fé e prosseguir em nossa caminhada certos de que a vitória final é nossa em Cristo Jesus. E por hoje encerramos aqui a segunda parte do nosso mergulho no capítulo 4 de Eventos Finais da Ellen G. White. Voltamos em breve com a parte final, explorando as últimas lições desse capítulo tão rico em ensinamentos. Até a próxima, pessoal, e que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, continue a guardar os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. E aí estamos de volta para a última parte da nossa análise do capítulo 4 de Eventos Finais. Já exploramos bastante coisa, desde a organização da igreja até a necessidade de nos prepararmos para a volta de Jesus. É verdade. E a cada parte da nossa conversa eu fico mais impressionada com a profundidade dos escritos da Ellen G. White. Ela realmente consegue conectar temas complexos com a nossa vida diária de uma forma muito prática. Exatamente. E nesse capítulo, ela nos presenteia com uma visão inspiradora de um reavivamento espiritual genuíno, um mover poderoso do Espírito Santo que transforma a igreja e a prepara para os desafios dos últimos dias. Sim. Lembra, a gente comentou sobre isso nas partes anteriores. Aquela cena emocionante que ela descreve com a igreja reunida em oração fervorosa, confessando seus pecados, buscando a Deus com sinceridade. É de arrepiar. Com certeza. É como se pudéssemos sentir o calor daquele momento, a intensidade da presença de Deus, a alegria daqueles que se reconciliam com o Pai. E essa visão não é apenas um registro histórico, mas um chamado para a igreja de hoje buscar essa mesma experiência de transformação e poder espiritual. E o que me chama a atenção nessa visão é a ênfase na confissão, no arrependimento e na mudança de vida. Não é um reavivamento superficial, mas uma transformação profunda que começa no coração, quebra o nosso orgulho e nos liberta do pecado. Exatamente. E a Ellen G. White deixa claro que esse reavivamento não é um evento isolado, mas um processo contínuo que exige esforço, vigilância e dependência da graça de Deus. É como um fogo que precisa ser alimentado diariamente com a oração, o estudo da Bíblia, e a prática da palavra. E ela também nos alerta sobre os perigos que a igreja enfrenta, tanto internos como externos. As tentações, as perseguições, as falsas doutrinas, a influência do mundo. São tantas as forças que tentam nos desviar do caminho da verdade. É verdade. Mas, ao mesmo tempo, ela nos encoraja a não desanimar, a não perder a esperança e a não nos entregarmos ao medo. Deus está no controle da sua igreja. E ela protege, a guia e sustenta com a sua graça, conduzindo-a à vitória final. E ela usa aquela imagem linda do pastor cuidando do seu rebanho que nos transmite segurança e confiança no cuidado amoroso de Deus. Sim. Uma imagem que nos conforta e nos lembra da nossa responsabilidade de cuidarmos uns dos outros como membros do rebanho de Cristo. E por falar em responsabilidade, a Ellen G. White enfatiza a importância de a igreja se manter fiel à sua missão original. Exatamente. A missão de proclamar o Evangelho eterno com poder, convicção e amor, guiando as pessoas ao conhecimento da verdade e à salvação em Cristo Jesus. E essa missão precisa ser realizada com urgência, paixão e compaixão. O mundo precisa ouvir essa mensagem de esperança que só o Evangelho pode oferecer. E ela deixa claro que essa missão não é só para pastores e líderes, mas para cada um de nós. Em nosso dia a dia, somos chamados a ser testemunhas do amor de Deus e a refletir a sua luz. Com certeza.
A Ellen G. White nos desafia a sermos cristãos autênticos, comprometidos com a verdade e dispostos a fazer a diferença no mundo, a impactar vidas e deixar um legado de fé, esperança e amor. Ela nos lembra que a vida é curta, a volta de Jesus está próxima e a eternidade nos aguarda. É um chamado para despertarmos do nosso sono espiritual e nos engajarmos na batalha espiritual que nos cerca. E para finalizar esse capítulo, ela nos deixa uma mensagem poderosa de esperança e encorajamento. Ela nos garante que Deus está no controle e que, por isso, Ele cumprirá as suas promessas e conduzirá a sua igreja à vitória final. E em breve estaremos com Ele para sempre em um novo céu e uma nova terra onde não haverá mais dor, nem sofrimento, nem morte. Que promessa maravilhosa! Que possamos nos apegar a essa esperança, nos fortalecer na fé e prosseguir em nossa caminhada cristã, com a certeza de que a vitória final é nossa em Cristo Jesus. E assim chegamos ao fim da nossa análise do capítulo 4 de Eventos Finais. Esperamos que essa jornada tenha sido enriquecedora e inspiradora para você. E que a graça e a paz de Deus estejam com você. Continue acompanhando o Pode Crer na Bíblia para mais mergulhos profundos na Palavra de Deus. Até a próxima.